Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador que é o zagueiro João Basso, 26 anos de idade, ele que é brasileiro, revelado nas categorias de base do Paraná Clube e já está há 3 temporadas consecutivas defendendo o Arouca em Portugal. Basicamente titular absoluto na sua posição, dá para dizer que assim, 3 temporadas que ele vai agora para a primeira divisão, né? No Arouca ele já está indo para o 6º ano seguido, realmente uma carreira brilhante. No modesto Arouca chegou na 3ª divisão e para essa próxima temporada existe a expectativa, né, com a classificação para a Conference League, dele disputar também a sua primeira competição europeia. É um nome que foi surgindo ali no WhatsApp, no Twitter, o pessoal comentando, mas sem nenhuma confirmação. Goiás tem interesse no jogador, tem negociações ou algo nesse sentido, foi atrás dessa história. Consultei algumas fontes também e o meu outro parceiro, o Periquito Brisado, muito obrigado a ele, também conversei. O que eu pude apurar a respeito dessa situação? O contrato do João Basso, ele vai com o Arouca até o final da próxima temporada europeia, ou seja, até junho de 2024. E existe sim o interesse do Goiás em contar com o jogador, sendo um pedido claramente, né, do Armando Evangelista, onde trabalhou com ele nesses últimos 3 anos, desde a 2ª divisão portuguesa, inclusive no ano passado, nessa atual temporada, né, que se encerrou agora no final do mês de junho, foi o capitão da equipe durante toda a competição, na 5ª colocação do Campeonato Português. Então, de fato, existe o interesse do Goiás. Ainda não há uma proposta oficial ou mais detalhes sobre isso, né? O que eu posso garantir é que a pedida do Arouca para o Goiás é considerada alta pela diretoria alviverde. Então, possivelmente, o Arouca só faz negócio com o jogador e uma negociação em definitivo, já que o seu contrato se encerra em junho, né, de 2024, a partir do dia 1º de janeiro agora já do ano que vem, ele pode firmar um pré-contrato gratuitamente e se mudar para uma outra equipe a partir de agosto do ano que vem. Então, obviamente, o Arouca, para não perder o jogador de graça, topa negociar ele, mediante uma compensação financeira ou algo semelhante. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 1.050.000 euros, que dá pra gente colocar em mais ou menos 4,5 milhões, 5 milhões de reais no máximo, até uma cotação interessante. É óbvio que por ele estar em fim de contrato, um pagamento menor do que a metade disso, com toda certeza, já é suficiente para tirar o jogador. O Arouca, que vem se recuperando, né, nessa parte financeira também, com toda certeza não vai perder os seus jogadores a preço de banana. E nas últimas temporadas, o João Basso realmente foi um jogador importantíssimo, como falei, ele foi titular em todos os jogos que ele realizou na disputa do Campeonato Português. Desde a 2ª divisão, lá com 2 anos atrás, né, na estreia da temporada do Armando Evangelista, até mesmo nessa atual temporada, onde ele entrou em campo 41 vezes, com 3 gols marcados e 1 assistência. Então, pelo menos o que eu pude apurar no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda na terça-feira, o jogador interessa ao Goiás. É um pedido do Armando Evangelista, porém não é uma negociação simples, já que tem esse contrato com o Arouca ainda, né, vigente até o final da próxima temporada europeia. Não é tão longo assim, mas obviamente o Arouca não vai perder o jogador de graça ou o empréstimo gratuito, aquele meio a meio, né, onde o Goiás adora pegar jogador assim, quando são atletas em destaque, em crescente na sua carreira, não é tão fácil. E olha, realmente pelo que eu pude observar do João Basso, é um cara espetacular, sabe? A temporada dele lá em Portugal chamou bastante atenção. E eu gosto muito desse tipo de contratação, porque assim, não que ele está contratado, né, mas essa ideia de contratação. Revelado que no Brasil, passou ali nas categorias de base do Paraná, fez uma boa disputa da Série B em 2016, rodou no Estoril Praia, enfim, não conseguiu muita sequência em Portugal, mas nas últimas temporadas vem jogando muito bola. E um nível interessante, a primeira divisão de Portugal não é tão boa quanto a Série A do Campeonato Brasileiro, isso a gente tem total certeza, mas é um nível até mais elevado, mais organizado, com boas ideias de jogo do que em relação, por exemplo, à Série B. E são jogadores jovens que têm essa vantagem de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro com um bom protagonismo, ser convocado, por exemplo, numa seleção brasileira, conseguir, ou outros clubes, né, gigantes do futebol europeu. Então eu gosto desse perfil, jogadores que vêm em alta, não é o medalhão, não é aquele cara assim 100% carimbado em uma Série A de Campeonato Brasileiro, com passagens, por exemplo, por outros grandes clubes, porque aí seria muito mais caro e a gente não estaria falando dessa possibilidade dele voltar agora para o Goiás. Com toda certeza estaria, por exemplo, em um clube com um patamar financeiro diferente. Mas pelo que eu observei, por exemplo, das suas características de jogo, é um cara espetacular, sabe? Gostei demais da conta. Há muito tempo não vi um zagueiro tão interessante assim no mercado. E, obviamente, né, tem jogadores melhores, óbvio que tem, mas não tão barato, entre aspas, e tão próximo de encerrar o contrato e vem de uma temporada muito forte. 1,87 m de altura, ele que é destro, geralmente atua mais como como pode dizer, o Arouca jogava muito com 3 zagueiros, né? Então, geralmente, ou ele caía como um lateral, quase um lateral direito, ali ajudando naquela parte de marcação, fora da grande área, principalmente, ele tem essa habilidade de sair de dentro da área, de ter boas antecipações,
roubadas de bola, carrinho, muito bom ali pela lateral direita, e também quando jogava com 3 zagueiros fazendo uma função mais central, geralmente ele era aquele primeiro cara a sair em cima da marcação adversária, buscando, por exemplo, a tomada de bola de frente à sua própria grande área. Então ele tem essa característica de ser um zagueiro veloz, rápido, forte fisicamente e também conseguir boas roubadas de bola. Como o Arouca jogava muito, né, com 3 zagueiros, geralmente ele era mais aquele a dar o primeiro combate, de sair de dentro da grande área e ter essas antecipações. Gostei bastante também do que eu vi. Além disso, uma boa saída de bola, boas inversões, também a saída de bola com o pé, se assemelha, por exemplo, nesse quesito à do Lucas Alter, né, nos seus momentos bons. Faz muitos gols, tanto de cabeça, principalmente em escanteios, né, cobrado ali dentro da grande área, com seu 1,87 m de altura, e em cobranças de pênaltis também, né, algo que é muito raro a gente ver. Se eu não estiver enganado aqui agora, eu acho que só o Iago Maidana, né, aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, tem essa característica de bater pênaltis, né, o Iago Maidana, ex-Atlético, Paraná, atualmente no América Mineiro, outro zagueiro que gosta também de bater pênaltis, mas é bem raro da gente encontrar no Brasil, e o Bácio também tendo essa grande personalidade com cobrança de pênalti, boa saída de bola, inversão de jogadas também, uma habilidade com a bola no pé. Gostei demais das suas características. Vou deixar aqui também o seu mapa de movimentação nessa atual temporada, lá na primeira divisão portuguesa, jogando mais como um zagueiro pelo lado direito. Pode observar que ele tem uma mancha muito bem preenchida, quase pelo lado esquerdo, também mais avançado na região do meio de campo, ou seja, sendo responsável por essa saída de bola lá dentro da grande área adversária também, por conta dessas disputas ganhas, né, dentro da grande área adversária, em cobranças de falta, escanteios também, sempre jogou mais pelo lado direito, mas também pode fazer o lado canhoto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O excelente zagueiro, procurei os lances dele também no YouTube, gostei bastante do que eu vi. Do João Bácio, né, apenas 26 anos de idade. Aqui com o nosso vídeo quero falar sobre esse zagueiro argentino que está na mira do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o Leandro Vega. Você já ouviu falar dele? Atualmente tem 27 anos de idade, revelado nas categorias de base do River Plate, também já jogou na seleção argentina, pegando o seu currículo na Argentina, né, é bem interessante. Ele disputou tanto as Olimpíadas de 2016, realizadas aqui no Brasil, também o Mundial Sub-20 em 2015, Sul-Americano também Sub-20, Mundial Sub-17, Sul-Americano Sub-17 e uma partida também no elenco principal da Argentina, se não me foge a memória agora, na temporada de 2016. De fato, começou como uma grande promessa. A questão é que ele teve alguns problemas de lesões. Já comento mais sobre essa parte da sua carreira. Essa informação foi trazida lá pelo pessoal do Imprensa Verde. Muito obrigado, rapaziada, que garantiu o seguinte, abre aspas: Goiás monitora a situação do zagueiro argentino, o Leandro Vega, de 27 anos, que estava no Emelec. Seu contrato foi encerrado agora em julho e está livre no mercado. Há outras equipes sul-americanas interessadas, fecha aspas, né? Essa confirmação lá do Imprensa Verde. Fiz algumas pesquisas aqui e, de fato, o Leandro Vega, ele encerrou seu vínculo no Emelec, agora no último dia 31 de julho, não, 31 não, dia 30 de junho, né, onde encerrou o seu contrato. A partir do dia 1º de julho, aí sim, já ficando livre para fechar com qualquer outra equipe. A questão é que ele não entrou em campo nessa atual temporada de 2023. E eu pesquisei em espanhol, pesquisei em inglês, não achei, não tem nenhum tipo de lesão constatada em alguma matéria, no site Transfermarkt, não mostra isso. Ele não foi relacionado para nenhuma partida nessa temporada no Equador, porém não consta também nenhum tipo de lesão. Algo interessante, né, enfim, no mínimo curioso. Mas mesmo não sendo o mundo ideal, o jogador que já teve boas passagens no próprio Emelec, né? Inicialmente ele estava emprestado em 2018, ainda pelo News Old Boys, e é comprado em definitivo em 2019 por $1 milhão, né? Mais ou menos aí hoje na cotação, 5 milhões de reais, 4 milhões e 700, vai depender muito do dia. É um jogador que sempre foi uma aposta muito grande. Conseguiu sim desempenhar bons jogos pelo Emelec no campeonato local, também na disputa da Copa Libertadores, foi um nome importante, por exemplo, em 2019, né? 3 gols marcados em 34 jogos naquela ocasião. Jogou também a Copa Sul-Americana do ano passado, defendendo o Antofagasta, né, aqui do Chile, uma equipe modesta, acabou sendo rebaixado, atualmente está na 2ª divisão, enfrentou inclusive o Atlético Goianiense, né, no grupo do ano passado. Então, Leandro Vega, não sei o que aconteceu com ele, se teve lesão ou algo nesse sentido, possivelmente foi, até porque na temporada, por exemplo, de 2021, ele jogou somente 8 vezes pelo Emelec, então vem tendo esses problemas de atuações, não tendo uma constância muito grande na sua carreira recentemente. Sobre as suas principais características de jogo, de fato, um zagueiro bem interessante. 27 anos, 1,80 m de altura, canhoto, algo que o Goiás precisa bastante. E o melhor, o argentino ele joga tanto como um zagueiro pelo lado esquerdo, quanto também já fez uma função como lateral esquerdo, né? É um atleta interessante também nessa saída de jogo. Acho que tem características, por exemplo, nesse quesito, semelhantes ao do Bruno Melo, né? Que pode fazer a lateral esquerdo e também
pela zaga. Um jogo aéreo perigoso, por incrível que pareça, apesar de não ser um zagueiro muito alto, né, 1,80 m de altura, ele é muito perigoso do jogo aéreo ofensivo. E geralmente é aquele zagueiro a sair, a dar o primeiro bote, muito bom também em antecipações, uma garra muito grande, né? Acho que é algo clássico dos argentinos, principalmente em jogos na Copa Libertadores, sempre teve essa característica e uma grande moral com a torcida do Emelec. Às vezes parece o seu posicionamento quase como um volante, como ele não é tão alto, às vezes ele fica mais responsável por aquela segunda bola, para morder, sair atrás da marcação adversária, e costumava dar bastante certo nos seus posicionamentos assim, tanto na seleção argentina quanto também pelo River Plate. Bom nas antecipações, também na saída de jogo, não é um zagueiro, digamos, muito veloz, mas ele tem a inteligência também, consegue sair jogando bem, principalmente ele pelo lado esquerdo, bate bem na bola em inversão de jogadas, e para acompanhar também a defesa adversária, ele costuma geralmente ter aquela marcação mais à distância, com boas antecipações, bons desarmes também, não chega a ser aquele zagueiro muito veloz ou também muito lentão, até porque tem somente 1,80 m, isso geralmente depende muito da altura do jogador. Como já fez essa função como lateral esquerdo, tem um pouco mais de técnica do que no geralzão, né? Quando você vê um zagueiro argentino canhoto, normalmente ele é bem duro, né? E não é a questão do Leandro Vega também. Sobre a sua carreira, ele começa com bastante expectativa nas categorias de base do River Plate, tem a sua estreia no profissional ainda na temporada de 2015, né? Ele realiza 10 partidas pelo River Plate naquela ocasião. Antes disso, né, dentro desse mesmo período, ele já tinha passagens na seleção argentina, no Mundial Sub-17, no Sul-Americano Sub-20, no Mundial Sub-20 também, da temporada de 2015. Dá pra dizer que o seu auge durou até o começo de 2016, quando ele faz mais 4 jogos pelo River Plate e é convocado para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Fez uma partida naquela ocasião pela seleção argentina. Em 2017 ele tem uma grave lesão, inclusive é negociado com o News Old Boys, né? Ele ainda machuca em 2016 pelo River Plate, né? Tanto é que ele só faz 4 jogos. 2017 não entra em campo, outra situação também preocupante. E 2018 pelo San Martín de San Juan, essa equipe do interior da Argentina estava disputando também a primeira divisão local, conseguiu fazer uma boa disputa do campeonato argentino, sendo titular, 18 partidas com uma assistência. É emprestado para o Emelec, ainda pertencendo ao News Old Boys, realiza 24 jogos no primeiro ano, um gol marcado. 2019, o seu melhor ano também no Equador, com 34 partidas e 3 gols marcados, inclusive sendo comprado, né, em definitivo pelo Emelec, com esse contrato longo até o final, agora, né, que se encerrou no mês de junho. Em 2020, o Emelec volta a fazer poucos jogos, somente 14 atuações com gol marcado. 2021 também, somente 8 partidas. E agora, recentemente, pelo Antofagasta, na disputa da Copa Sul-Americana também. No geral, né, no Campeonato Argentino, foram 17 jogos. Vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação nesta última Copa Sul-Americana. Pode observar que é um jogador que sempre atua mais um pouco avançado, ali mesmo pelo lado esquerdo, às vezes quase como, digamos, um lateral, um ala, pelo lado canhoto do campo. É sim um jogador interessante, poderia bastante ajudar esse elenco do Goiás. A questão é que é preocupante você olhando para os números do jogador, um número baixíssimo de jogos, né? Em 2023 não entrou em campo, 2022 somente 17 atuações, 2021 só 8, 2020 14 jogos, é algo preocupante. Ficou sem jogar, por exemplo, na temporada de 2017, 2016 somente 4 atuações, não sei se é uma aposta muito inteligente agora para a metade da temporada. É óbvio, o Goiás está muito mais cauteloso em relação, por exemplo, aos seus exames médicos, né? Sempre tem aquela questão de exames no tornozelo, nos joelhos do jogador, todas as juntas, né, do corpo humano, que pode causar, por exemplo, uma futura lesão. O Goiás vem tomando bastante cuidado nesse quesito. Está livre no mercado, tem um potencial interessante, tanto é que já despertou interesses, né, sondagens também de outras equipes do futebol pela América Latina, até mesmo especulação do River Plate. Acho que é algo pouco provável dele ter esse retorno, né, agora na metade da temporada, mas enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho que o Goiás precisa sim de um zagueiro, e de preferência pelo lado esquerdo, como é no caso do Leandro Vega, mas que já tenha uma rodagem nessa atual temporada, já vinha jogando com frequência, um ritmo de jogo. Se o Leandro Vega, a gente não sabe, vai que ele está 100% fisicamente, apenas não teve espaço no Emelec. Aí tudo bem, você fazendo essa contratação, ele tem a readaptação, né? Lembrando que o Goiás tem até o dia 3 de agosto, dia 2 de agosto, né, para inscrever os seus jogadores. Então, a janela de transferências no futebol brasileiro tem esses 30 dias em aberto. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo, se é ou não uma boa contratação pelo lado do Goiás, se faz sentido, por exemplo, essa aposta, né, no jogador que vem de números baixos, querendo ou não, é arriscado, e essa posição que é, sim, muito carente no futebol brasileiro, seja lateral esquerda, seja zagueiro canhoto, pode deixar o seu palpite aqui embaixo.